Desculpa. É o nervosismo, gente. Eu vou ler umas coisas estranhas, mas, por favor, fiquem comigo e a gente vai seguindo. Eu não sei nem pronunciar. Poaceae. É uma família de plantas angiospermas, também conhecida como capim. A família é constituída por 10.035 espécies e estima-se que corresponde a 20% da vegetação que cobre a Terra. A vegetação já cobriu bastante a Terra em certas épocas, mas hoje ela tem diminuído. E tem vários fatores para isso, a ação humana não fica impune dessas coisas, mas tem muitas outras coisas naturais, por exemplo, no caso do deserto do Saara, que já foi coberto por capim, e hoje parou de chover lá, e agora virou um deserto. As coisas vivas, elas têm uma tendência natural a morrer. Talvez não necessariamente morrer mais rápido do que está vivo, isso pode ser fora do natural, mas tudo que está vivo chega ao fim em algum momento. E esse tempo que chega ao fim pode limitar muitas coisas. Por exemplo, eu fico pensando, como que eu consigo pregar para o pessoal de casa? A gente tem uma câmera aqui, o pessoal está assistindo por um outro dispositivo. Essa tecnologia não dá para fazer no tempo de vida de uma pessoa. Não dá para fazer no tempo de vida de 2, de 3, do neto, do bisneto. Precisa centenas de gerações da humanidade para chegar lá. Por isso, talvez uma mosca não conseguiria fazer uma civilização, não porque ela é menos inteligente do que uma pessoa, mas porque ela vive só um dia. As pessoas vivem 100 anos e ainda assim não dariam conta de tudo isso. As pessoas vivem 100 anos, mas elas só vivem 100 anos também. A gente faz um monte de coisa incrível com a tecnologia, mas também tem muitos danos difíceis. A gente tem poluição, que acaba com o capim, por exemplo. E, enfim, eu não queria ficar muito ambientalista, mas eu acordei inspirado hoje. Vamos para a mensagem. Vai fazer sentido depois. O texto de hoje está em 1 Pedro 1, de 22 a 25. A gente sempre coloca na tela, mas eu não sei se vocês sentem falta de Bíblia de papel. Se vocês quiserem abrir aí, sintam-se à vontade. Ninguém está aí para te julgar, né? Mas eu vou ler aqui também, se vocês quiserem escutar. Eu vou ler na versão NVT. 1 Pedro 1, de 22 a 25. Uma vez que vocês foram purificados por seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da vida, da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, e a sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Isso é Pedro falando para a igreja, e não só para a igreja que não recém-formada, né? Pedro estava lá no ministério apostólico dele, depois de Jesus ir, tomou liderança, pregava um monte, mas ele estava falando para crentes, não que tinham experimentado essa novidade da vida eterna recentemente, mas que já estavam caminhando com ela, e ainda assim precisavam ser lembrados de algumas coisas importantes. E para isso eu queria contar uma história sobre a grama invejosa. Olha, Tami, presta atenção aqui, eu vou cortar depois isso aqui e colocar no Instagram. A grama invejosa. Os capins, eles têm muitos membros na família, né? Alguns eles são mais altos, alguns eles são mais finos, alguns são tipo aveia, alguns fazem doce, tipo a cana-de-açúcar. Eu não sabia que tudo isso era considerado capim, eu fiquei pesquisando. Mas a grama, ela é diferente de todas essas coisas. Ela não consegue fazer nada sozinha, e ela ficava olhando os outros capins, e ela percebeu que alguma hora ela ia acabar. A vida era complicada, porque, por um lado, as pessoas elogiavam a grama, né? Os pastos, nossa, os montes com grama verde, bonita, aquelas paisagens que a gente tira para colocar de fundo no computador. Mas, por outro lado, ela se sentia inútil, porque, beleza, é bonito, mas não faz nada. Ela está lá, mas ela não dura. E ela olhava para os outros, para o trigo que fazia pão, ela olhava para o bambu que fazia sombra, ela olhava para o cipó que aparecia no filme do Tarzan, e a grama não fazia nada. E ela começou a sentir inveja. Ela olhou para as outras e não conseguia se envolver. Ela não conseguia chegar perto das outras
partes da família porque ela achava que era diferente, mas ela não sabia que o sentimento era a mesma coisa, do contrário. As outras plantas também sentiam isso em relação a ela e a família ficou distante uma da outra. E antes que a grama pudesse pensar em se endireitar, pudesse fazer alguma coisa, a vida terminou e ela virou comida de gado e é o fim da história. A história é um pouco amarga, mas as pessoas, os seres humanos, a gente é que nem capim. A gente tem uma natureza irreconciliável, a gente sente coisas ruins em relação uns aos outros muitas vezes, a gente é perecível como a grama, a gente tem um coração sujo por natureza. Mas a nossa história, ela não termina do mesmo jeito que a grama. A gente tem uma diferença. Que a gente leu na palavra, Pedro diz que quem deposita a fé naquele que ressuscitou dos mortos tem uma esperança diferente. E no texto de hoje, no versículo 22, está escrito o seguinte: uma vez que vocês foram purificados por seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. É muito específico, não é só o amor fraternal, o amor de irmãos, ele diz para fazer isso sem fingir. Não é só uma cortesia que eu tenho com os outros que estão ao meu redor. É uma coisa que vem com sinceridade. É uma coisa que vem de todo o coração, ou em outras versões do texto diz com pureza. Sem nada impedindo, sem nada sujando no meio do caminho, sem nada para você dizer mais. É o amor de verdade uns para uns com os outros. Mas a gente é que nem a grama. Para a gente não é possível isso por conta própria, não é natural. Mas a história não termina que nem da grama que foi comida pelo gado. A gente tem uma diferença, porque a gente foi purificado dos nossos pecados, como está escrito. E por isso a gente pode buscar esse amor fraternal. A gente é sujo, mas depois que fomos purificados por Jesus, depois que a gente olha para Ele e tem uma esperança diferente, a gente pode ter uma opção de não terminar a nossa vida ali. A gente precisa amar aqueles que são diferentes porque a palavra de Deus nos ensina, não porque eu desejo isso por conta própria. Nem sempre eu tenho essa vontade. Às vezes a gente pensa na igreja que não faz sentido eu tratar as outras pessoas que nem família. Eu tenho dificuldade com esse conceito, porque para mim não foi muito fácil de entender como que a igreja, as pessoas que estão ao meu redor, são família. Por que chama família? Por que tem tanta música que fala de família? Por que a palavra de Deus insiste tanto em nos chamar de irmãos? Sendo que muitos deles nem sempre eu conheço tão bem, nem todos são tão íntimos, muitas pessoas são diferentes, têm aparência diferente, um é mais alto, outro é mais baixo, um faz doce, outro faz aveia. Como que eu posso ter a ver com essas pessoas? E mesmo a gente pensando isso na nossa comunidade, se a gente for pensar isso no mundo inteiro, todo mundo que tem a mesma fé é chamado de igreja de Cristo, é chamado de a mesma família. Eu nem sei o nome dessas pessoas, são centenas, são milhares de pessoas que creem na mesma fé. Como eu posso chamar de irmão alguém que eu nem conheço? Eu estava comentando lá com as irmãs da célula da quarta-feira que não tem como eu ter um relacionamento profundo com todo mundo, mas chamar de irmão não significa o relacionamento. O relacionamento é o meu vínculo com a pessoa. Esse chamar de irmão é um motivo diferente, é por causa do meu vínculo com Deus, que a outra pessoa também eu tenho, se tem a mesma fé. E isso vale também para a nossa família núcleo, para a nossa família dos pais, dos irmãos, daqueles que estão mais perto do nosso redor. Não sei se para vocês é mais fácil, mas para mim, quando eu cresci, era muito difícil, porque eu era o mais novo de duas irmãs mais velhas. E quando a gente é irmão mais novo, né, Natan? A gente sofre na mão do irmão mais velho. O irmão mais velho vai dizer que a gente é mimado, que tem um monte de outras coisas, mas a minha versão é essa, porque está saindo da boca de um irmão mais novo. Era difícil quando estava crescendo, eu brigava bastante com minhas irmãs, eu queria fazer coisas diferentes. Nossos hábitos e brincadeiras eram outras, elas eram meninas, eu era menino, elas eram... A minha irmã mais velha é 7 anos mais velha do que eu. As coisas não eram muito fáceis. A comunicação não era fácil, a gente era diferente. E eu não escolhi nascer naquela casa. Mas eu nasci naquela casa e meus pais falavam assim, então vocês são irmãos. Eu falei, mas por quê? Porque vocês são irmãos. E a Bíblia diz que... por que eles apelam para a Bíblia nessas horas? Eu entendi agora porque eles apelam para a Bíblia da forma como Pedro está dizendo. Porque senão a gente vai ser que nem uma grama que é pisada.
A gente não tem uma vida que pode ser destruída, mas a vida é eterna. Na continuação desse texto, na sequência, no versículo 23, está escrito o seguinte: porque vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Eu estou errando toda vez que eu leio esse. Pedro, ele nos ensina que a vida que nós temos em Deus, ela serve para isso, ela serve para amar nossos irmãos. A vida não é que nem a de antes, que os nutrientes da terra e a chuva que cai não são suficientes e poderia transformar um pasto num deserto. A vida agora, ela vem da eterna e viva palavra de Deus. Isso é suficiente. Se os nutrientes que tem no chão acabam, a eterna palavra de Deus não acaba. Se a chuva não me alimenta direito, a viva palavra de Deus me enche. É diferente de como eu era antes. Porque quando a gente nasce de novo, a gente tem essa esperança, e está escrito no começo dessa carta, é uma herança imperecível. Quando a gente está com nossos padrões limitados, a gente só encontra saídas limitadas. Quando eu vejo a vida com os meus olhos, quando eu vejo a vida da forma de um ser humano normal, eu vou pensar com os meus padrões. Eu pensava, eu sou o filho mais novo, esses são os meus valores. O filho mais novo merece tudo, porque ele nasceu depois, as filhas mais velhas sabem se cuidar, os pais têm que mimá-lo. Eu achava que era bom isso. Eu não sei se é bom ou ruim, porque eu não sou pai direito, né? Direito não, né? Eu não sou pai. Não, tem os filhos na fé, né? Mas não é a mesma coisa. Eu não sei como é não ser filho mais novo, porque eu estou preso na situação de filho mais novo. Eu não virei filho mais velho, de repente, porque eu virei adulto. Eu não virei pai porque eu virei adulto. Mas eu só sei ver desse jeito. Da mesma forma, nos nossos arredores, eu só sei ver como Mateus. Eu não sei ver como os irmãos da fé que estão reunidos aqui, ou mesmo em casa, porque eu não sou outra pessoa, eu não sou o pastor Joel, eu não sou o Daisuke, eu sou o Mateus. E o Mateus é de um jeito muito específico, e o Mateus nem sempre combina com o jeito que um outro pensa, porque eu falo rápido, a outra pessoa pensa devagar e fala devagar. Eu falo difícil e a outra pessoa gosta de falar com uma maneira mais leve. Eu penso diferente. Isso é normal. Isso não é ruim ser diferente. Mas é limitado. Eu só chego até certo ponto da forma como eu sou. Mas quando a gente encontra a saída de Deus, o nosso padrão limitado, por exemplo, o meu jeito natural, por exemplo, a minha vida que acaba, em Deus é diferente, porque a palavra dele é eterna. E porque a palavra dele é eterna, está escrito que agora sim a gente pode amar com sinceridade. Então, se os meus padrões humanos não me permitem, os padrões de Deus me permitem. Nós somos irmãos porque a gente se alimenta da mesma palavra. E isso que a gente tem em comum, não a nossa natureza, mas a mesma coisa que nos alimenta. Então, eu que cresço com base na palavra de Deus, vou poder conversar com o meu irmão que cresce com base na palavra de Deus, por mais que ele seja diferente de mim, porque a gente tem o mesmo amor. E, continuando no texto, no versículo 24 e 25, pois os seres humanos são como o capim, e a sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Eu estranho bastante o jeito hebraico de escrever. Ele diz que a gente é limitado, ele diz que a gente é incapaz, e depois ele chama isso de boa notícia. É sempre assim. Eu estava lendo Jó hoje, e Jó vocês fazem tudo errado, você não tem direito nenhum de falar de Deus, e Deus que não é diferente, Deus que faz as coisas, você não sabe como que ele é, nossa, intransponível, então isso é bom, você ser ruim é bom. E a galera curte ouvir essas coisas. Eu falo, nossa, minha cultura é tão diferente, eu me sinto triste quando alguém me diminui tanto assim. Mas quando eu entendo que quanto mais eu estou falando verdade sobre mim, eu não estou diminuindo menos do que eu sou. Isso é exatamente quem eu sou. Mas eu estou glorificando quem Deus também realmente é. Porque quando eu falo que eu sou limitado, eu consigo perceber que Deus é ilimitado. Quando eu falo, seres humanos são como capim, aquele capim que é comido pelo gado, o gado que faz buraco na camada de ozônio. Gente, é por causa dos gases. A gente tem muita plantação de gado. Plantação de gado? Perdoa. A gente é limitado assim. Mas a boa notícia é que não acaba por aí. A gente tem o renovo daquele que é eterno.
E o versículo, esse trecho que Pedro está citando, ele está citando um trecho de Isaías. Isaías, ele está, em Isaías 40, é o mesmo trecho que João Batista está se referindo no texto de chamado dele, quando ele fala, eu sou a voz que clama no deserto. E ele está anunciando essa boa notícia. Essa boa notícia que Pedro fala é a boa notícia que João Batista foi anunciar, que chama Jesus. Ele estava anunciando Jesus Cristo. A vocação dele era falar sobre a chegada de Jesus. E esse texto, ele fala sobre um povo que é limitado, é um povo que acaba, um povo que não consegue fazer nada por conta própria, mas algum dia vai vir um governante com um braço forte que vai mudar as coisas. Ele é exatamente esse negócio do pensamento hebraico de dizer, a gente não é nada, e isso é uma ótima notícia, porque mesmo que a gente fosse alguma coisa, não ia ser suficiente. Mesmo que eu fosse 2 vezes alguma coisa, não ia ser suficiente. Mesmo que eu fosse um rei entre os homens, eu ainda ia ser só um rei entre os homens. A pessoa que João Batista anunciou era o Deus poderoso que vinha com um braço forte trazer restauração. E no final desse texto de Isaías 40, tem o versículo que os odários gostam bastante. Os que confiam no Senhor renovam suas forças. Eles voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Se a gente é limitado, quem confia no Senhor pode ser renovado. Eu tenho um limite, eu não posso passar desse. Mas toda vez que acaba, ele pode encher de novo. Se eu estou com muita sede, eu só tenho um copo, eu tenho um bebedouro do meu lado. Deus é esse Deus que pode nos renovar. E por mais que eu seja capim, por mais que o capim seque, se o capim for regado todo dia, ele vai continuar verde. E a água que nos rega é a água que vem de Deus. A gente é como o capim, ele é bonito, porque ele foi criado para ser bonito. E ele foi feito para ser limitado. Não é uma imperfeição nossa, é uma limitação. A perfeição da criação de Deus é porque a gente é limitado. E porque a gente é limitado, a gente depende de Deus. E porque a gente consegue encostar em Deus, eu posso ter contato no Espírito com meus irmãos que eu não conheço, com meus irmãos que eu sou diferente. É em Deus, na palavra do Senhor, que é eterna, que eu consigo entender que família na fé não é simplesmente uma coisa que eu falo na igreja, não é só um jeito de chamar, ô irmão, quando eu estou andando na rua. A família na fé é muito mais bonita do que isso, porque ela quebra os nossos limites humanos. A grama invejosa, ela tem um final amargo. E a gente é como essa grama. A nossa família é como a família capim. A família da fé, ela tem dificuldades, só porque ela é igreja não significa que ela é perfeita. Eu converso com alguns amigos de vez em quando que vêm comentar dificuldades na igreja. E é muito bom porque quando a gente conversa sobre isso e a gente consegue ter esse momento juntos, não simplesmente reclamando, mas percebendo que a limitação da igreja é natural, nós somos humanos. A igreja não é perfeita só porque ela é feita de gente que é crente. A igreja, ela é perfeita porque ela é feita de gente imperfeita que crê num Deus que é perfeito. A família da fé, que eu chamei de família capim, nós somos essa família, a família amarga que estava lá no começo, que tem uma esperança diferente, ela tem esse amor que vai além, que quebra esse mundo torto. A gente pode se chamar de irmão porque a gente é renovado no Senhor dessa forma, e a vontade de Deus não é que a gente seja que nem a história da grama amargurada. A vontade de Deus é que a gente ame uns aos outros com sinceridade. Isso não para pela metade. Eu consigo amar alguém com a minha força. Eu estava pensando, se eu me esforçar bastante, alguém que eu acho muito incômodo, eu consigo ser cortês, eu consigo ter apreço pela pessoa, mas eu não consigo amar de forma pura. Porque esse amor de forma pura é o amor que Jesus demonstrou por nós na cruz. É o amor que João diz em 1 João 3,16 que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Esse é o amor que está sendo pedido para a gente. E por mais que a gente consiga ter uma parte, um relance dele por conta própria, a gente nunca vai ter ele de forma completa. E a palavra de Deus está pedindo para a gente ter o amor de forma sincera, pura, de todo o coração. E por isso a gente precisa, e a única forma de a gente chegar lá é através da palavra de Deus, porque ela é a única coisa que é eterna. A gente passa, até a Bíblia, que é um pedaço de papel, vai passar, mas o conteúdo dentro dela, que é a palavra de Deus, é eterno. A gente tem que se voltar para alguma coisa maior do que nós. Então, eu queria fazer o desafio.
da gente pensar e perceber que a nossa miséria é motivo de glorificar a Deus. Se você tem dificuldade para amar seus irmãos dessa forma como a gente está colocando, coloca diante de Deus, porque não tem como a gente fazer sem Ele. Precisa fazer através da oração, precisa fazer através da eternidade da palavra. A gente precisa abrir mão dos nossos desejos e escolher amar com a força que é de Deus e não a nossa. Então, a gente vai orar junto nesse momento. E para todos nós, eu sei que não é possível ter essa facilidade natural. A gente tem que orar dessa forma. Então, esse desafio vai para todo mundo. Mas se por acaso tem alguém nesse momento assistindo que não conhece esse amor, que não faz parte dessa família da fé e percebe essa dureza no mundo, essas coisas difíceis que acontecem, as notícias terríveis que tem ao nosso redor, ou a situação ambiental que não é fácil também. Se você não conhece uma verdade melhor, que é a verdade da família da fé, então também é uma boa notícia. É uma boa notícia porque Jesus Cristo diz que quem crê será salvo. Você não precisa ter qualificação própria, você crê em Jesus que tem essas qualificações. Então vamos orar? Senhor, Pai Celestial, a Tua palavra é eterna. A gente sabe que a gente pode colocar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, porque foi o Senhor Jesus que venceu a morte, mostrou a nossa limitação, a gente seca, e isso existe para nós porque a gente é que nem capim. Mas se a gente vive no Senhor, a gente vive uma vida nova que é eterna, a gente pode ser ensinado pelo Senhor, ser capacitado de forma que agora é coerente, no seu amor sincero, no seu amor puro, e a gente pode se chamar de irmãos da fé. A gente sabe que é um desafio viver constantemente isso todos os dias, a gente luta todos os dias na igreja, a gente ainda tem dificuldades, na nossa família, em casa a gente tem dificuldades, a todo lugar a gente sente vontade de desprezar, a gente sente vontade de ignorar, de sentir inveja, de ter apatia uns com os outros, mas o Senhor é maior do que tudo isso. Por favor, Pai, vem no nosso meio e transforma a Tua igreja pelo poder do Teu Espírito Santo, nos mostra que a Tua presença, as Tuas boas novas são capazes de transformar a família da nossa casa, a família da nossa igreja, a família da Tua fé. Que a gente possa abandonar esses desejos e fazer a Tua vontade, que a gente possa caminhar mais do que só um passo, confiar no Senhor, ter nossas forças renovadas. Pai, é só o Senhor, que a gente tenha a harmonia de uma família verdadeira. Por favor, transforma nossas vidas e seja conosco. Amém.